que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá, boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja em seu coração, na sua vida, na sua família. E pela graça de Deus nós estamos reunidos mais uma vez esta noite para juntos louvarmos ao Senhor, podemos refletir na sua palavra e juntos crescermos no aprendizado da fé, na vida, na caminhada espiritual, na jornada com Deus. E hoje eu quero meditar com você sobre uma história bem conhecida, a história de Davi contra Golias, um momento de batalha, de guerra, de conflito, de desafios, de medo, insegurança, mas também em uma história de vitória e do agir de Deus através de um homem corajoso. E o tema para essa reflexão é vencendo pela fé. Nós vamos pensar um pouco sobre essa história de Davi, refletimos um pouco nessa história e listarmos aqui algumas lições, tirarmos algumas lições importantes para a nossa vida diante dessa história e de algumas ações que Davi teve no decorrer dessa história que nos ensina muitas lições valiosas. O texto para a nossa reflexão está em 1 Samuel, no capítulo 17, será o texto base para a nossa reflexão desta noite, e nós vamos ler do versículo 45 até o 47, onde nós vamos basear a nossa reflexão e nossas lições aqui de algumas falas de Davi. Só antes de nós entrarmos nesse texto e pensarmos aqui nessas lições, é bom nós lembrarmos da história. A história vai retratar para nós, no capítulo 17, um momento onde os filisteus se acampam em um lado de um vale para guerrear contra o povo de Israel. E quando eles se acampam frente a frente, sai um dos soldados dos filisteus, chamado Golias, um homem de quase 3 metros de altura,
e forte, grande e que gerava medo. E ele chama o povo de Israel para o conflito. Ele convoca um dos soldados de Israel para guerrear, para batalhar, para lutar contra ele, e quem morresse se renderia ao exército vencedor. E olha só, isso Golias fez durante 40 dias. Eles se acampavam, ficavam frente a frente, mas ninguém do povo de Israel tinha coragem de enfrentar esse homem grande, enorme. Esse era um enorme desafio para um homem do povo de Israel. E o que acontece? O povo de Israel ficou com medo, o rei ficou com medo, pois eles não tinham coragem, não se atreviam a encarar e a enfrentar esse gigante. Até que um dia Davi, o pai dele, manda ele ir até onde o exército está acampado, pois os irmãos de Davi estavam lá no meio desse batalhão e Davi cuidava de ovelhas. E Davi vai, leva alimento para os seus irmãos, e quando ele chega, ele vê esta cena. Um homem chamando o povo para guerrear, e também ele escuta falar sobre a recompensa que o rei Saul, que era o rei de Israel, havia falado que concederia ao vencedor. E quando Davi ouve isso, ele começa a perguntar para as pessoas ali o que ele iria ganhar se ele vencesse o gigante. E ele se enche de coragem, ele diz que ele vai enfrentar, pois quem é aquele incircunciso gigante que não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, que estava afrontando o povo de Deus? E diante disso, a notícia chega ao rei Saul. O rei Saul manda chamar Davi, conversa com Davi, e aí é interessante que o rei Saul diz assim para Davi, ele diz: mas você não é guerreiro, Davi. Esse gigante, ele é guerreiro desde a adolescência. Ele é muito forte, ele é grande, ele é vencedor. E você, Davi, você é pastor de ovelhas, você não tem habilidade para isso. E Davi olha para o rei e diz: rei, quando eu cuido das minhas ovelhas, já teve momentos onde leões e ursos vieram roubar as minhas ovelhas. E eu fui atrás deles. Eu pegava meu cajado e batia neles, até eles soltarem as ovelhas. E quando eles não soltavam, eles investiam contra mim. Eu segurava na juba deles e batia neles até a morte. E pela graça de Deus, Deus me deu forças, me protegeu contra leões e ursos, e eu matei tanto leões e ursos. E agora, este incircunciso também vai cair diante das minhas mãos, porque Deus está comigo. E olha só, Davi, ele vai receber ali do rei Saul a permissão para guerrear contra Golias. E quando Davi chega para guerrear contra Golias, é aí que nós chegamos no versículo 45, aonde Golias vai olhar para Davi, pois Davi ele tentou vestir as armaduras para guerrear contra Golias, mas ele não se sentiu confortável, ele não conseguia se mover, pois ele não estava acostumado com isso. Então ele pega aquilo que ele está habituado, seu cajado, ele pega algumas pedras e a sua funda e vai para guerrear contra Golias. E quando ele chega, Golias vê isso e fala: você acha que eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau para querer me bater? E aí Golias ele diz: você vai cair hoje diante das minhas mãos e eu vou entregar você às aves dos céus, pois você não é insignificante, você não vai conseguir me vencer. E aí nós chegamos no versículo 45, que vem a resposta de Davi a Golias, onde ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Preste atenção. Essa resposta de Davi mostra que Davi não se acovardou. Mas por que ele não se acovardou? Porque ele sabia que o Senhor era com ele.
Davi se enche de coragem para ir contra o filisteu, porque ele sabia que Deus era com ele, porque ele sabia que Deus era o rei de Israel, porque esse gigante não está afrontando apenas o exército ali, as pessoas, ele está afrontando o próprio Deus, que é o dono desse exército. E quando Davi vê isso, ele diz para esse gigante: você pode vir contra mim com espada, com escudo, você pode ser grande e forte, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E é o Senhor dos exércitos, é o Senhor do exército de Israel, e foi a Ele que você afrontou. Não foi a mim, mas foi o próprio Deus, e Ele está comigo. Então Davi, ele não se acovarda. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está com ele. Quando a gente vai para o versículo 46, a gente vê também Davi dizendo assim: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o que Davi está dizendo. Davi, ele tem certeza da sua vitória. Mas por que Davi tem certeza da sua vitória? Porque Davi, ele não confia em si mesmo. Porque Davi não está atribuindo crédito à sua força, à sua inteligência, à sua capacidade, às suas estratégias. Não. Sendo bem claro, o mais claro possível aqui de nós entendemos, matar um gigante com uma pedra, numa guerra, não é qualquer homem consegue isso. É quase que impossível. Isso é uma ação de Deus, usando Davi para isso. Uma pedrada, uma pedra. Com uma pedra, Davi ele derrubou Golias. Com apenas uma pedra. Davi, ele tinha certeza da sua vitória, porque ele sabia que quem daria a vitória era o Senhor. Ele tinha certeza da sua vitória pela fé, pois no versículo 46 ele diz: hoje Deus entregará você nas minhas mãos, e todo o povo saberá que há Deus em Israel. Por que há Deus em Israel? Porque um gigante foi derrotado com uma pedra. Porque um gigante forte, poderoso, ele foi derrotado por um homem pequeno, mas um homem de fé. Um homem que lutou acreditando que Deus era por ele. E outro momento aqui que nós vemos no versículo 47, Davi aqui, ele conhece, ele mostra que ele conhece o Senhor e o seu agir, pois ele diz assim, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Olha que interessante o que Davi está dizendo, ele está demonstrando o conhecimento que ele tem do seu Senhor. Ele está dizendo assim, o Senhor é o Deus da guerra, porque a guerra é do Senhor. Deus, Ele vai salvar, mas não com espada, não com lança. Deus não precisa disso para vencer as batalhas. Deus não precisa de armas humanas ali naquele momento para guerrear contra um gigante. Não, Deus é o Senhor da guerra e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Davi está demonstrando o conhecimento que ele tem do seu Senhor e do seu agir. Ele sabe que Deus, Ele age, Ele opera independente da realidade humana, independente da capacidade humana, independente daquilo que o ser humano tem colocado a sua confiança, pois numa guerra o ser humano coloca confiança na espada e na lança. Em uma guerra naquela época, a confiança é na espada, a confiança é na lança. Guerrear com uma pedra, meu irmão, é sinônimo de morte. Guerrear com uma funda para jogar essa pedra é sinônimo de morte. Guerrear com um pedaço de pau, ele está perdido.
mas ele tem conhecimento do seu Senhor, pois ele diz: o meu Senhor não precisa disso. O meu Senhor salva e ele não precisa de espada. O meu Senhor salva e ele não precisa de lança, pois ele é o Senhor da guerra. A guerra é dele. Ele vence todas as batalhas. É um Deus que nunca perde. E a história vai continuar relatando aqui. Davi, ele vai para a guerra contra Golias, ele taca uma pedra afunda na testa de Golias e Golias cai e Davi vence a batalha. Davi, ele sai vencedor porque Deus deu a vitória a Davi. E diante dessa história, quero extrair 3 lições aqui, dessas ações de Davi, para mim, para a sua vida nos dias de hoje, nos tempos que temos vivido, nesses momentos tão conflitantes, preocupantes que temos passado. A primeira lição que eu quero extrair aqui é que a nossa fé, ela requer ação. Nós não podemos nos esconder diante dos problemas. A tendência sempre é ser como a multidão ali dos guerreiros de Israel. Os guerreiros ficaram com medo, os guerreiros se escondiam, todos ficaram com medo, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Davi, ele chega e ele demonstra ação diante da sua fé. Eu sei quem está comigo e por isso eu vou. Eu sei que o meu Senhor está comigo e por isso eu vou lutar contra esse gigante. É coragem. Ele tem coragem, ele tem ação, ele tem atitude. Por quê? Porque ele sabe que Deus é com ele. Em algumas situações da nossa vida, nós também precisamos dessa mesma coragem. Nós também precisamos dessa mesma ação. Seja qual circunstância for, a fé que nós temos em Deus precisa nos mover. Ela não pode fazer com que a gente pare, se esconda e fique com medo diante dos problemas, diante dos desafios. Nós precisamos enfrentar os desafios, agirmos diante dos desafios com a certeza de que o Senhor está conosco, com a certeza de que esse Senhor que nos salvou, Ele continuará nos conduzindo e protegendo em todas as situações. Segunda lição, nós precisamos ter certeza da presença do Senhor em nossa vida. Certeza da presença do Senhor. E aqui é interessante que Davi, ele tem certeza de que Deus é com ele. E o que o motiva também a essa ação é se lembrar um pouco do passado, do leão, do urso, de ações que Deus livrou ele também. E isso é importante para nós, de nós sempre nos lembrarmos daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Deus faz ainda hoje por nós. E isso nos motivar a termos a certeza de que o Senhor sempre estará conosco em todas as situações, pois isso é promessa de Deus. Jesus disse isso: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então essa é a certeza que precisa nos mover, de que o Senhor está conosco em todo tempo. Saiba disso, o Senhor está contigo, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe do teu choro, da tua angústia, Ele sabe das suas preocupações e Ele oferece a companhia dEle para te motivar e me motivar a continuarmos perseverando na caminhada, continuarmos avançando em meio aos desafios e crises. E a última lição que quero extrair desse texto, dessa história, para nós encerrarmos, é que nós devemos sempre confiar no Senhor e não em nós mesmos. O grande erro do ser humano, e nós podemos aqui nos lembrar da história de Pedro. Por que Pedro, qual foi os princípios que levaram Pedro, ou as ações que levaram Pedro à queda? Pedro, ele começa a confiar em si mesmo. Jesus olha para eles, para os discípulos e fala: vocês vão me abandonar. E Pedro bate no peito e fala: Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não. Eu vou contigo até o final, se preciso morrer, eu morro por ti. Jesus olha para Pedro e fala: você vai me negar, Pedro? Pedro fala: eu não vou te negar, Senhor. Se eu preciso morrer, eu morro contigo. Esses daqui podem, eu não. A confiança em si mesmo.
E nós já sabemos o final da história. Pedro nega Jesus. Aquilo que Jesus falou que ele iria fazer, ele faz. Ele abandona Jesus, ele nega Jesus. Agora, assim é na nossa vida também. Quando nós confiamos em nós mesmos, em nossa capacidade, quando nós confiamos nas competências que temos de realizar as coisas e achamos que nós conseguimos, porque nós fazemos, porque nós agimos, porque nós nos movemos, nós estamos perdidos, porque uma hora ou outra nós cairemos, porque a nossa força não está em nós. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nossas ações. Davi, ele vai para a guerra contra Golias e ele vence, não por causa dele, mas por causa do Deus que estava com ele. Então essa é a lição fundamental aqui dessa história, é a confiança sempre no Senhor. O crédito é sempre do Senhor. Deus usa a minha e a sua vida para as ações, para nos movermos, para agirmos e para vencermos muitas vezes. Mas a graça é dele, a honra é dele e a glória é dele. Davi, ele sempre vai terminar sua fala aqui dizendo: todo mundo saberá o quê? Que há um grande guerreiro? Não, todo mundo saberá que há Deus em Israel. Por que Davi fala isso? Saberá que há Deus em Israel? Porque um homem que nem do exército é um pastor de ovelhas. Ele derruba um gigante com uma pedra. É um homem que não tinha capacidade humana para realizar isso, mas Deus agiu através da vida dele. E é assim que Deus faz comigo e com você também. Deus, ele age em nós e através de nós. Mas lembre-se disso, devemos sempre confiar no Senhor. Se a nossa confiança está no Senhor, nós não seremos abalados, nós não vamos nos frustrar, pois o nosso Deus nos dará sempre a sua graça, a sua direção e a vitória. Agora, se a nossa confiança está em nós, meus irmãos, se nós queremos a honra e a glória que é devida a Deus, nós estaremos perdidos, porque nós vamos nos frustrar, vamos cair, vamos perecer ao longo da caminhada. E essa é a lição que fica aqui para nós encerrarmos. Confie no Senhor, saiba que Ele está sempre contigo e haja. Não se esconda, não se acovarde diante dos desafios e problemas. Haja, se coloque e se disponha a agir, a fazer a diferença, a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça e faça pela fé no teu Senhor. Vamos orar? Que Deus nos abençoe nessa jornada. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por esse momento, de podermos refletir na sua palavra, no teu evangelho, e aqui podemos extrair algumas lições para nossas vidas. Da história de Davi, daquilo que ele passou, aquilo que ele fez, e deixa algumas lições importantes, valiosas aqui para nós. E eu oro com nossos irmãos para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, meu Deus, experimentarmos na prática essas ações pela fé, que nós possamos, Senhor, cremos e temos a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo e também confiarmos sempre no Senhor e não em nós mesmos, e assim avançarmos e prosseguirmos pela fé em Ti, meu Pai. Nos abençoe e nos ajude nessa caminhada sempre. É assim que nós oramos e pedimos que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, você que nos assiste. Que Deus abençoe sua vida, a sua semana, e que você tenha uma semana de vitória pela fé no nosso Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.